vocês forem fazer modelagem, mesmo que seja só para vocês, imaginem que vocês estão fazendo essa modelagem para uma pessoa que está te ajudando. E para ela não ficar te perguntando toda hora o que ela tem que fazer, você tem que dar o máximo de informação aqui nesse molde querido, tá? Então, você vai pôr o fio, os pics, e aí você vai escrever cortar 2 vezes, cortar 3 vezes. No caso de sob medida, às vezes a gente usa muito só metade do molde, né? No industrial, a gente é obrigado a fazer ele aberto, em vez de fazer metade, porque você vai cortar várias peças, então ele tem que estar com o tamanho maior, né? Se for para confeccionar mais de uma peça, eu aconselho isso. Então, vocês vão ter essas informações. Quantas vezes cortar, vai cortar no fio, qual é o sentido, se tiver o fio de 45 graus, tem que estar marcado aqui no 45 graus o fio, tá? Então, tudo isso aqui é super importante para vocês conseguirem ter sucesso aí no corte. Sabendo disso, o seu medo de cortar é muito menor, tá? Porque não tem como você ter medo de cortar se você sabe o que você está fazendo. Então, na maioria das vezes, o medo está relacionado a cada etapa. Por isso que é importante vocês entenderem se eu fiz o molde certo, se eu pus a folga certa, se eu alinhei certinho, eu esquadrei na hora de fazer a modelagem, eu conferi, eu alinhei o fio, alinhei. Porque quando você está sentado ali na máquina, se você fez todas as etapas e eliminar tudo, você vai para aquela outra que eu falei. É tentar costurar em outro sentido a peça, que é uma coisa que acontece. Um outro erro que acontece muito, às vezes, no corte, principalmente com o godê, o godê ele tende a ficar com os fios diferentes. Então, o fio vertical, no zíper, por exemplo, no meio godê, às vezes ele vai costurar com o outro lado que o fio está na trama. E o sentido, esse sentido aqui, ó, do fio, né? Esse sentido, um fica reto e o outro fica assim, pelo próprio formato do molde. Só que se tiver um pouquinho inclinado de um dos lados e tiver em 45 graus, se você colocar o zíper ali sem você alinhar ou até entretelar, você vai ter esse tecido que vai ceder na costura e também vai dar um problema. Então, o sentido do fio está relacionado com o comprimento. Tem que respeitar ele. Eu não trouxe imagens aqui para vocês entenderem melhor, mas eu acredito que com essas informações vocês não vão mais ter medo de cortar. Se não tiver o fio no seu molde, você vai ter que fazer o fio. Para fazer o fio, você vai ter que voltar um passo, que é a modelagem, tá bom?